Salve, salve galera! Estamos aqui com o seu Sports Machine. O que vem a ser Sports Machine, além da tradução literal para o inglês da máquina do esporte? É isso mesmo, é a nossa conexão semanal Brasil-Estados Unidos. Estarei aqui com vocês e lá em Miami está Sérgio Patrick, nosso colunista, correspondente da máquina do esporte, nosso parceiro aqui no Sports Machine. Grande Patrick, seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Eric, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha essa primeira edição do Sports Machine. Tenho participado, né, da máquina do esporte, escrevendo sobre essa coisa incrível que é o mundo do esporte aqui nos Estados Unidos. E agora fico muito feliz com essa oportunidade de conversar com você, de quem eu gosto tanto, admiro tanto o teu trabalho dentro da máquina e em outros veículos também, né? E poder falar, aprofundar temas que são super importantes para o esporte aqui nos Estados Unidos. Isso aí, Patricão. Finalmente estamos juntos, tocando um outro programa agora aqui na Máquina do Esporte. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E tem muita coisa rolando nos Estados Unidos. Só para o pessoal entender o aperitivo. Passa a Copa do Mundo do Catar, a gente vai ter os Jogos Olímpicos em Paris, e aí? E aí é tudo aqui, Aliás, para quem gosta de futebol, passa a Copa do Catar, a próxima já é 90% aqui, um pouquinho no México, um pouquinho no Canadá, mas é uma Copa basicamente americana, né? E depois da Olimpíada da França, né? Depois da Olimpíada de Paris, LA 2028, né? Los Angeles 2028, então o mundo do esporte vai ser aqui, que já é o país que tem a mais desenvolvida indústria do esporte, e é uma coisa incrível a gente entender, né, como culturalmente, economicamente, o esporte impacta a vida dos americanos. Então, nesse embalo, os próximos anos vão ser incríveis. Aliás, esses são os bastidores da criação aqui do Sports Machine, né, Patrick? A gente falando inquieto, os dois, falando, tem muita coisa, vai vir muita coisa, tem o Grande Prêmio de Fórmula 1 que já esteve em Miami, vai ficar ainda mais... Tem dois, porque tem um em Las Vegas agora sendo preparado. Né? Tem Las Vegas, enfim. Os Estados Unidos estão abrindo o olho para vários outros esportes. Mas, hoje, para a gente começar, eu queria trazer um ponto aqui, Patrick, que aqui no Brasil a gente fala muito e discute muito, temos que ser multiplataforma, o modelo é multiplataforma, não dá mais para a gente fazer as transmissões de futebol quadradas, engessadas, só com uma empresa de mídia, tudo mais. Bom, esse ano a NFL tá pagando para ver, né? Pela primeira vez ela tem um pacote inteiro exclusivo só no streaming. Ela também lançou o NFL Plus, que é o serviço próprio de streaming, e disse, né, com todas as letras ao fazer esse movimento, que ela estava repetindo o que ela fez lá atrás, quando decidiu apostar na TV fechada como meio principal de transmissão de eventos. Ou seja, aí onde a gente pode dizer que está, pelo menos 15 anos à frente do mercado brasileiro, se discute muito se o caminho é ir para o streaming de uma vez por todas. E eu queria entender, Patrick, que você contasse um pouquinho dessa história, um pouquinho desse histórico, porque a gente teve a primeira transmissão da NFL com a Amazon exclusiva para a TV fechada, para o streaming. Como é que foi isso? Como é que está sendo o impacto disso? E como a gente pode prever que o streaming vai cada vez mais fazer parte da indústria do esporte americano? Esse é um movimento interessantíssimo da NFL. A NFL sendo agressiva, ela domina o esporte americano em audiência, domina em faturamento, mas ela tem feito movimentos agressivos nos últimos anos para tentar crescer, ou pelo menos segurar esse domínio, né, para evitar o crescimento das outras ligas, e também para ficar mais forte internacionalmente. O streaming é um caminho natural, mas ele não pode ser o único caminho, né? A NFL hoje tem é um desafio para todos os detentores de grandes eventos, né, Eric? Sim. Você estar em várias plataformas, porque o público está em várias plataformas. Então, por uma questão de hábito, ainda existe uma massa de mais idade aqui nos Estados Unidos que tem assinaturas de TV a cabo, e o esporte é o grande motivo pelo qual essas pessoas assinam TV a cabo. Por outro lado, você tem 88% dos lares americanos já com acesso a streaming. Então, eu uso sempre o exemplo dos meus filhos, que têm 6 anos e meio. Eles têm pouca ideia do que é televisão linear, com comercial, aquela coisa que a gente foi acostumado a ver quando era criança, né? Nós somos o meio do caminho, né? A gente cresceu de um jeito e passou a consumir do outro.
os nossos pais, a geração, né, mais velha do que a gente, ainda muito acostumada com a televisão, e essa a NFL não quer perder, por isso é muito fácil achar jogo da NFL na televisão, mas o avanço agora é para o streaming. E a Amazon foi muito ousada, porque ela, não dá para você ter, por exemplo, exclusividade da NFL, isso é uma coisa que a Liga não faz. Ela divide, pulveriza os seus direitos. Então, você tem 3 canais de televisão abertos que passam, né? CBS, NBC e Fox. Você tem a ESPN com o jogo de segunda-feira, e aí, dentro do streaming, você tem algumas opções. NFL Plus, você tem o DirecTV, que tem o Sunday Pass, e aí a Amazon comprou a exclusividade da quinta-feira. Obviamente, com essa grana que ela pagou, $1 bilhão por 11 anos, $1 bilhão por 11 anos, ela tem alguns jogos bem especiais, e é um dia que você tem um jogo só. Então, todo mundo que gosta de futebol americano acaba se ligando naquele jogo, o que faz com que as audiências sejam muito interessantes. Que é uma briga também dentro do próprio negócio do streaming, né? A gente tem que entender isso também. Por que a NFL se tornou tão importante para a Amazon? É porque a Disney está muito forte no mercado americano, né? E aqui no Brasil a gente está começando a ver esse movimento também do grupo Disney em cima do streaming. É porque você tem Netflix, enfim, a Apple entrando com força também. No final das contas, Patrick, como é que está essa discussão do streaming aí no mercado americano e o esporte inserido nisso? Pois é, nesse momento a gente tem uma expansão, né, do streaming que focou durante essa boa parte do seu crescimento enorme dos últimos anos em filmes e séries, e hoje o esporte começa a ser muito importante. Já foi nos últimos 2 anos aí, acho que desde a pandemia, Last Dance foi um grande boom, né, no que o conteúdo de esporte pode fazer pelo streaming, e aí agora a gente tem também as transmissões como parte super importante. Nesse momento, todo mundo, esses gigantes do streaming estão colocando uma mão ali no esporte. A Apple comprou direitos da MLS, né, do futebol, do soccer, a partir do ano que vem por uma década. A gente tem, como você falou, a Disney, né, que tem ESPN, tem Hulu, que também passa esportes, né, como um serviço de streaming muito forte aqui nos Estados Unidos. Netflix ainda está atrás, né, e a Amazon usando, na verdade, uma coisa muito interessante. Então, ela tem uma plataforma onde muita gente vai comprar coisas todos os dias, né? Sim. É uma coisa bem natural na vida da gente, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E aí o banner lá com o countdown, com a contagem regressiva para o Thursday Night Football, ou seja, você usa o seu acesso de varejo das pessoas para chamar o programa de televisão, o jogo, a transmissão que você vai fazer. A assinatura é a mesma assinatura Prime. Você paga $139 por ano, não é barata, mas que te dá direito a comprar com entrega mais rápida e ver os jogos do futebol americano. Quer dizer, é muito mais fácil para as pessoas tomarem uma decisão do que simplesmente comprar para ver um jogo. Então, é uma combinação de interesses para a Amazon, que é uma gigante em vários setores, né, para essa aposta do Thursday Night. Agora, o que eu achei bem interessante é que a transmissão em si é uma transmissão bem tradicional, né? A Amazon apostou em 2 caras muito conhecidos aqui nos Estados Unidos para fazer a transmissão. Eu só estou buscando aqui o Al Michaels, que era um cara da NBC, do Sunday Night por muito tempo, e o Kirk Herbstreit. Os dois que estão fazendo essas transmissões. Então, é uma transmissão bem tradicional, como a que a gente está acostumado a ver aí em outros canais e nos últimos anos nos Estados Unidos. A transmissão é normal, mas o acesso aqui é pelo streaming. Seria basicamente trazer o Galvão Bueno para fazer a narração do jogo por aqui, coisa assim, né? Diferente do que a gente teve no Brasil, que é uma experiência, né, com o Casimiro, o Thiago Leifert, que é também fazer da transmissão uma transmissão mais descontraída, mas essa não, essa da Amazon, do Thursday Night, é uma transmissão super tradicional de futebol americano. E isso é interessante a gente notar, porque vale de aprendizado para o mercado brasileiro. O que o futebol americano está fazendo é entender que ele tem um público cativo que não pode ser abandonado, né? Que não pode de uma hora para outra falar assim, beleza, eu parei de falar com o avô, vou falar só com o neto. Porque senão o negócio vai desandar, não tem como, né? E é um desperdício, né? Você vai ter, no fim das contas, o teu número ali vai cair. O número total de audiência vai cair. Você já tem uma dificuldade hoje, não só aí no Brasil, mas aqui também, para as pessoas acharem os jogos
se a gente for falar de soccer, por exemplo, futebol americano é um pouco mais consolidado, aí você tem essas mudanças o futebol que são daqui, mais né? pontuais. É o futebol americano ali exatamente. e o futebol aqui, né? É popular, todo aconteceu... mundo conhece, acompanha, quer ver e tudo mais. Exato, mas ele tá assim, ó, desde que eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos. Sempre, no domingo à tarde, você tem CBS, Fox, aí depois o domingo à noite é NBC, a segunda-feira é ESPN, que é o Monday Night Football, e a quinta-feira é que tem mudado mais. Então, cada ano a NFL foi fazendo experiências com a quinta-feira, e agora está nas mãos da Amazon, né? E está nas mãos da Amazon por um bom tempo. Então, o futebol, por exemplo, Champions League já teve 4, 5 donos diferentes nesse tempo que eu estou aqui. E outras ligas estão todas espalhadas. Então, para você ver, você tem que ir lá na internet, buscar, né, e achar quem é que está passando. E às vezes são 2, 3 opções. Libertadores, por exemplo, também. Eu já vi em aplicativo, já vi na minha televisão. Outra coisa que a Amazon está fazendo também, eu ia falar pelo Fire TV, né, o Fire Stick. Ela está usando o Thursday Night para vender o seu produtinho. Então, essa é a loucura da Amazon. Ela é tão grande que ela usa uma transmissão para fazer 4, 5 negócios diferentes. Ou seja, 100 milhões de dólares por ano está ficando barato no fim das contas para a Amazon. Ela consegue retornar esse investimento de várias formas diferentes, que é diferente muitas vezes do que a gente pensa aqui, que é olhar só do prisma da publicidade tradicional ou do número de assinantes. Não, ela está fazendo vamos dizer assim, um pacote completo, né? Qual é a experiência que você tem como assinante? Né? Eu tive 2, por exemplo, que eu posso contar aqui, em 2 serviços de streaming aqui dos Estados Unidos. Eurocopa, que a Itália ganhou, eu comecei assinando a ESPN Plus, porque prometia as transmissões. Só que a ESPN, para não perder, provavelmente apertada pelos parceiros de cabo, que pagam uma fortuna para ter a ESPN, ela colocou uma transmissão que era uma câmera lá em cima, sem narração. Era difícil de ver a bola, especialmente no celular. Um negócio inacreditável. Em 2 rodadas, eu cancelei, mandei e-mail reclamando e assinei YouTube TV para poder ver na transmissão normal. E o Peacock também, que é da NBC, que é a emissora, a empresa que tem a Premier League aqui nos Estados Unidos, anunciou que ia passar a jogar muitas coisas, quase tudo no streaming. Eu assinei o Peacock para ver Premier League. E ele, no final, eles sofreram pressão do cabo também e acabaram colocando 2, 3 joguinhos mais ou menos por rodada, e os bons estavam na TV a cabo, cancelei o Peacock. Então, a experiência que você vai dar para o seu consumidor é super importante para você manter. Não adianta só ter as assinaturas por causa do evento, né? A ideia é manter essas pessoas para que elas sigam consumindo o seu conteúdo. E isso é interessante notar porque quando a gente fala, né, a gente está falando do mercado americano que está lá na frente, o Patrick passou, 88% dos lares tem acesso a algum serviço de streaming com uma banda larga boa, tudo mais. O que eu acho interessante, Patrick, eu vi algumas críticas sobre a cobertura do jogo. A primeira delas foi do The Athletic, que fala exatamente o que você falou. Parecia que a Amazon fazia a transmissão do futebol americano há décadas. Né? Meio que isso. Tinha informação técnica, estava tudo em ordem e tal. E já, por outro lado, outros veículos, o Sport Business foi atrás, mostraram que apresentaram-se muitas falhas técnicas. Caía o serviço, gente teve dificuldade. Ou seja, é como aqui, né? Tem a qualidade de conexão de internet que nem sempre é boa, tem queda no sistema, tem muita gente buscando, enfim, não é fácil não, né? Não é fácil, até porque... É o que você falou até. As emissoras se preparam muitas vezes para uma situação, se você tem um número de pessoas conectadas muito grande ao mesmo tempo, isso pode sobrecarregar o sistema. É tudo ainda muito novo, né, Eric? Então, sim, não só a Amazon teve problemas, mas a NFL Plus teve problemas, DirecTV teve um problemão no Sunday Ticket com o sinal que caía, principalmente dos jogos que são os jogos protegidos por direitos locais, né? Você tem emissoras locais que compram os jogos e aí na hora do acesso, provavelmente o jeito que esse sinal viaja estava tendo problema também, esses jogos estavam caindo, enfim. E aí eles têm que dar o dinheiro, tem que dar dinheiro de volta para o assinante, né? Tem que fazer algum tipo de reparação para poder amenizar esses problemas. Se isso for pontual,
as pessoas até entendem, mas se isso for recorrente, aí realmente começa a ficar um problema maior, como esses que eu relatei aí, que podem fazer a pessoa simplesmente desistir. Falar, quer saber? Eu tenho jogo suficiente, como a anteninha que eu tenho aqui, que eu vejo TV aberta, custou $40. Na Amazon, aliás, eu comprei. Olha aí a Amazon. Eu vejo vários jogos da semana, né, no domingo. Então, as pessoas têm escolhas aí. Obviamente que você tem aquele super fã que quer ver tudo, que não quer perder nada, que tem time de fantasy e tudo mais. Esse a NFL já tem. Ele vai ficar procurando maneiras, pode ficar irritado, mas ele vai continuar pagando para ver. E o que a NFL quer agora é garantir que as pessoas que vêm de forma esporádica comecem a assistir um número maior de jogos durante a semana. Isso é interessante porque o streaming tem sido cada vez mais uma fonte de financiamento do esporte. Até neste final de semana também, a gente teve a luta do Saul Canelo Alvarez contra o Gennady GGG, né, GGG Golovkin, que era uma luta muito aguardada e o boxe nos Estados Unidos é um esporte que se faz pelo pay-per-view, né? Desde sempre. Nos Estados Unidos, especificamente, teve um movimento muito grande feito pelo DAZN de comprar os boxeadores. Eles viraram quase que sócios dos boxeadores para promover as lutas deles. E o Canelo Alvarez é que é sócio do DAZN. E aí o DAZN divulgou agora os números dizendo que deu mundialmente uma audiência de 1.060.000 pessoas assistindo a essa luta. Só que aí tem a pegadinha, né, Patrick? Diz aqui, mundialmente, incluindo o pay-per-view e assinantes do DAZN. Aí que entra o grande segredo. Por quê? Porque parece que no pay-per-view essa luta vendeu cerca de 500 a 575 mil pacotes, abaixo dos 600 mil, que era o mínimo que eles previam para isso. O que mostra, né, Patrick, que não é tão simples assim. Era a luta exclusiva do DAZN por lá, né? Porque você pode ter, por exemplo, um serviço de televisão via satélite e comprar o pay-per-view, né? Embora o DAZN faça a operação. E aí que essas pessoas fora do pool de assinantes conseguem acompanhar, né? Então, como você disse, já é um esporte que tem desde o Mike Tyson, ali, né? Desde os anos 80, essa tradição do pay-per-view. É muito comum que as pessoas, inclusive, façam festas, né, se reúnam para ver luta e tal, e que os boxeadores cada vez mais se tornem grandes parceiros, como o Floyd Mayweather foi, né? Ficou ultra rico, porque, além de ser muito bom, de ter feito grandes lutas, soube também participar dos ganhos de pay-per-view que as lutas proporcionavam. Então, esses são eventos também que você tem uma noitada muitas vezes, você não tem um horário certo, quer dizer, o pay-per-view é ideal para esse tipo de coisa, para esse tipo de evento. É diferente dessas outras modalidades que você precisa, ou você apela muito mais, você tem uma força muito mais se você atingir o maior número possível de pessoas, e aí você vende outras coisas, vende assinatura, vende propaganda em cima disso. Na comparação, você falou de 1 milhão de pessoas aproximadamente na luta do Canelo, para o Thursday Night, a Amazon estima pelo menos 13 milhões de pessoas assistindo. Então, assim, há uma diferença bem grande, né? Tivemos também essa semana, o mercado está tendo uma movimentação grande no mercado por conta da NBA. Parece que teremos novo dono de time na NBA. Que história é essa? O que está rolando? Conta pra gente. E você já tem na lista de possíveis interessados gente como o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, porque comprar um time cabe no bolso de muitos desses bilionários, né? Porque, embora os times tenham se valorizado muito, perto do portfólio desses caras, né, eles conseguem comprar. O problema é você ter um time à disposição, ter um time à venda, né? Porque dá muito status, tem muito a ver com o ego desses bilionários. Inclusive, essa é a grande perda do Robert Sarver, que está sendo retirado da NBA. Convidado a sair ganhando uma indenização bilionária, provavelmente, né? Ele vai ganhar muito dinheiro, né? Do que ele pagou pelo Phoenix Suns e WNBA também, né? O Phoenix Mercury, e o que ele vai vender, ele vai ganhar muito dinheiro.
Mas não é esse o problema. O problema é que para ele não queria sair dessa posição, e ele vai sair porque ele teve um comportamento muito ruim, cara que foi acusado de racismo, de abuso com relação a mulheres. Então, um cara que a liga não quer ver conectada aos seus times, aos seus valores. Há alguns anos, no primeiro grande caso, assim, o dono do Los Angeles Clippers foi forçado a vender o time, inclusive para o Steve Ballmer, que foi um dos grandes executivos da Microsoft, que é um cara malucaço. Se você não viu ainda, dá uma olhada no YouTube para você dar risada nos vídeos dele, seja promovendo produtos da Microsoft, seja fazendo ali um papo para os jogadores, para quem trabalha lá no Los Angeles Clippers. Ele ficou muito tempo querendo comprar um time, ele queria o Seattle Supersonics e tal, porque a Microsoft é em Seattle. O Supersonics acabou se mudando para Oklahoma City e tal, e ele comprou o Clippers. Então, esses caras ficam muitas vezes anos, alguns nem conseguem, né? Então, tem uma oportunidade, o Phoenix Suns sendo negociado, a gente vai ver quem é que vai colocar o dinheiro para levar o time, que vai mudar de mãos certamente, porque a NBA não quer mais que fique com o Robert Sarver. O Robert Sarver, vale dizer que já foi multado em $10 milhões por isso, né? A Liga já deu essa multinha leve para ele de $10 milhões por conta disso, que é a máxima multa que a NBA pode empregar. Diga. Foi a multa e uma suspensão de um ano. Isso, daí a pressão foi muito grande. As pessoas acharam que foi pouco. A Liga defende valores de inclusão social, de igualdade, que estão totalmente desconectados da postura dele. Então, com essa pressão, aí então os donos, que obviamente são a Liga representa os donos, né? A Liga é simplesmente um escritório com um grande executivo que representa os direitos dos donos. A Liga não está acima dele, né? Entre aspas, assim, os executivos da Liga não estão acima do Robert Sarver. Mas, né? Os outros 31 donos que são sócios com a mesma fatia do negócio da NBA decidiram que não tinha como. Ele não pode mais continuar à frente do clube, vai ser obrigado a vender a franquia, vai faturar alguns bilhões nisso, né? E isso está em contrato, né, Eric? Não é só algo que eles inventam como uma punição, isso está em contrato. Sim. Então, eles simplesmente acionam uma cláusula do contrato que esse dono tem com a Liga, e ele é forçado a colocar o time no mercado e negociar em um período X ali, vai fazer isso nos próximos meses. E aí é que a gente vai ver e que mostra muito por que muita coisa é diferente no esporte americano. Imagina aqui no Brasil, a gente vai comparar talvez com as SAFs agora no futebol, a gente consiga ter algo semelhante acontecendo, mas, de novo, não há nada que impeça o dono do clube de ter a atitude que ele quiser aqui no Brasil. O que pode acontecer é que outros sócios queiram tirá-lo. Aqui não, seria como se, nos Estados Unidos não, mas aqui no Brasil seria como se tivesse uma liga de futebol e que essa liga determinasse que se o dono não cumprir com as exigências mínimas ali de comportamento, ele é obrigado a sair da liga, né? Ele não faz mais parte do clube. Você tem valores que a NBA ela coloca nas camisetas de aquecimento, coloca nas quadras, faz comerciais, coloca no seu site, programas de responsabilidade social. Então, você também começa a entrar num caminho que a Liga pode se tornar um alvo de críticas pela hipocrisia. Se ela aceitar que o dono se comporte de um jeito, querendo vender a imagem de outro, porque a Liga, obviamente, fatura muito com a sua imagem, né? O que ela representa. A NBA é cool, a NBA é jovem, a NBA é urbana, então... Abraça as causas sociais. Né? Não, exatamente. Não tem muito a ver, ou não tem quase nada a ver com os donos, então isso é um choque sempre, né? Porque os donos são normalmente muito mais conservadores, ricaços, e tem pouco a ver com esse público, mas eles sabem, obviamente, que primeiro que eles têm que cumprir as regras, segundo que aquilo ali é um negócio, né? Isso aqui nos Estados Unidos as pessoas sabem muito bem, né? Então eles entendem que aquilo ali é um negócio e que eles precisam respeitar as regras e, obviamente, quanto mais o produto for agradável, e atingir aquele público que você quer, aquela audiência que você quer,
melhor para eles como donos também. Exatamente, lembrando que isso acontece na época ainda de férias, entre aspas, da NBA, né? Volta agora dia 18 de outubro, é isso, né? Eu estava até lendo agora no Miami Herald essa semana que o Miami Heat estava marcando viagem para Bahamas para fazer o primeiro encontro dessa temporada e tal. E, aliás, o técnico do Miami vai na mesma academia que eu. Estou indo numa academia chique aqui, né? Fui conversar com ele outro dia, os 2 filhos dele estavam dando tanto trabalho que eu falei, coach, deixa para uma próxima. E aquela coisa de você tem filho, eles estão um pouquinho maiores que os meus, mas dão trabalho, não para de dar trabalho. Dando trabalho lá. Eu falei, coach, depois a gente conversa. Mas ele parece um cara muito, muito legal, muito tranquilo e é um dos técnicos mais vitoriosos da NBA, o Erik Spoelstra, do Miami Heat. Sérgio Patrick, vamos encerrando aqui nosso primeiro Sports Machine. Foi um prazer, teremos sempre, semanalmente, muita coisa. A gente vai pedir sugestão de tema, quem quiser, mande aqui comentários e tudo mais, pra gente poder falar dos esportes americanos. E você já teve hoje um pequeno aperitivo, né? A gente falou um pouco do como funciona a questão de direitos de transmissão da principal liga de futebol americano, obviamente, do mundo, e principal liga esportiva do mundo. Falamos também sobre como é a questão da divisão e da gestão de ligas esportivas em geral, com o caso agora da NBA. Patrick, foi um prazer, hein? Isso aí, foi legal demais. Papo que flui, né? E certamente nas próximas semanas aí a gente vai ter coisas interessantíssimas para falar. O esporte americano não só vive essa transformação com relação ao modo de consumir, que é a ida para o streaming, mas você tem esportes, metaverso, apostas, tudo isso, né, no presente e no futuro dessas ligas, e tem também uma segmentação cada vez maior, né, um interesse pelo nicho, pela liga específica, pelo time específico. Então tudo isso está mexendo com o esporte americano, assim como a grana que começou a entrar para os atletas do futebol, do esporte universitário, que é outra coisa que tem mexido demais, transformado o esporte universitário aqui nos Estados Unidos. Então vão ser vários assuntos interessantes e muita coisa para a gente até entender, como você disse muito bem ao longo do nosso papo aqui, né, o que é o futuro, o que vai ser o business, o que vai ser essa atmosfera de negócios para o esporte no Brasil nos próximos anos. Exatamente, tem muita coisa para rolar, muita coisa já rola. A gente ainda vai falar também sobre investimentos, né? Sobre os atletas que estão virando donos de franquia. A gente falou um pouquinho de venda de franquia da NBA. Enfim, tem muita coisa rolando e você vai sempre acompanhar aqui semanalmente no Sports Machine. Encerrando nossa conexão Miami-São Paulo. Valeu, Patrick, abraço. Valeu, Eric, abraço a todos. Tchau, gente.